Vocês sabem quem eu sou, né? Como o Sr. Choi aqui disse, eu sou aquele que descobriu suas fraquezas e fez do Kim Jong candidato presidencial. As drogas do Sr. Choi, a corrupção da fundação do Sr. Sam, a evasão do filho do Sr. Baedu. Eu entreguei tudo isso para o Kim Jong. Devo dizer que o Kim Jong ainda tem isso nas mãos. Eu acho que está muito claro que vocês iriam se dar mal se ele se tornasse presidente. De quem você está falando? Assim como eu alavanquei a candidatura dele, eu sou capaz de destruir a vida dele. Agora que já sabem de tudo, essa é a nossa chance. Se decidam.